nós gostaríamos de agradecer a oportunidade do reencontro e agradecer à casa que nos concede este momento de reflexão mútua acerca de um tema tão relevante. Estima-se que hoje o mundo conviva com um número muito expressivo de pacientes com depressão. Os dados trazidos para nós, eles são em torno de 400 milhões de pessoas, quer dizer, é um número de fato, e que as estatísticas comprovam que o aumento da depressão, ele vem ocorrendo nos últimos anos assim de uma forma agravando sobremaneira essa doença. E é importante então a prevenção, a profilaxia da depressão. E a depressão pode passar, por favor. Ela tem perdão. Obrigado, mano. Nós temos aqui uma fala de 2.500 anos atrás, ou seja, 500 anos antes de Cristo, o pai da medicina, Hipócrates, né, ele já nos trazia estudos aprofundados acerca desta doença, que ao tempo de Hipócrates era conhecida como melancolia. Até bem pouco tempo, grandes autores traziam esse nome, músicas, enfim, com esse nome, melancolia. E mais recentemente, padronizou-se então o termo depressão. E ele já definia com a clareza absoluta o novo olhar sobre a depressão. Ele está sedimentado, o seu alicerce é na observação de um médico que viveu há cerca de 400 anos antes de Cristo. Ele dizia: a depressão ou a melancolia é a perda de amor pela vida. A pessoa aspira à morte como se fosse uma bênção. É uma doença que dói na alma. Todos nós, quando nascemos, trazemos conosco o instinto de preservação. Isso é da natureza humana. Mas a depressão é exatamente a negação desse instinto que trazemos, que para nós é o essencial, porque a vida para nós é um grande direito que Deus nos concede. É viver. Mas se temos um direito, obviamente temos um dever. O dever é a preservação da vida. E a depressão, através das estatísticas, dos estudos, das pesquisas realizadas nas universidades, nós hoje podemos afirmar: a depressão é a antessala do suicídio. E como o índice de depressão não para de crescer, naturalmente, por via de consequência, também a incidência de suicídio cada vez se mostra mais importante e maior. Pode passar, por favor. Então, esta é a visão originária. É aquele texto que nós temos mais presente. Hein? É o hábito. Desculpa. Até o final nós vamos chegar. E aqui, interessante. Aqui, olha, essa imagem. Eu trouxe o nome do autor porque nós precisamos preservar, né, a produção intelectual de cada um. E esse é um artista que nos traz esta imagem que, se fosse trazida e não disséssemos qual é o tema da noite, fizéssemos uma pesquisa, obviamente, a grande maioria estaria a nos afirmar que esta imagem é a própria imagem da depressão. E como a gente precisa enaltecer o trabalho dos artistas em geral, né, que captam, que têm essa sensibilidade própria desses seres. Olha só, nesta imagem nós vemos o quê? Onde é que reside poeticamente as nossas emoções? É no coração. No lugar do coração ele traz um vazio, é o vazio existencial. É aquele sentimento aquela situação de ausência do sentimento maior, de esperança, né? E aí nós vemos o cérebro, que é a sede do pensamento, do raciocínio, aquele órgão que nos conduz, que direciona as nossas vidas. Ele é o instrumento que o espírito se utiliza para nos guiar. Olha o tamanho do cérebro, se apequenou.
O cérebro, nosso olhar tem que estar diante da vida, eles têm que estar lá, buscando, tendo foco para que nós possamos caminhar com segurança. O olhar dele está perdido, né? Caído. Esse ser humano, essa imagem, perdão, é a própria imagem do paciente depressivo. E quando chega nesse estágio, a situação é de tal ordem grave que a pessoa se recusa a alimentar. Eu me lembro de uma situação dramática que nós vivemos há algum tempo atrás, não tão há muito tempo, foi recente. É uma paciente que não deixou de comer, né? E aí passou a fazer a alimentação parenteral, que a gente faz por livre e espontânea pressão, né? Através de sonda. Mas chegou um momento que não foi possível, a paciente, de fato, acabou partindo. Ou seja, ela se recusava a viver. E é isso que nos preocupa, porque, de fato, nós, espíritas, sabemos que a vida é fruto de um planejamento no nível espiritual. Nós não temos uma vida nós não somos frutos do acaso biológico, nós temos todo um trabalho, né, primoroso que é realizado no plano extrafísico, elaborando através de trabalhos de engenharia genética. É preciso visitarmos as obras espíritas, em particular Missionários da Luz, que é um tratado de espiritualidade, mas, sobretudo, também de medicina espírita, porque o livro é escrito por um espírito que foi médico na Terra. Então, ele tem facilidade para transitar nos dois terrenos e nos mostra com clareza que quando nós chegamos, eu me lembro quando eu fazia anestesia, a gente ficava encantado com a chegada do neném, mas porque para mim não era o nascer, para mim era o renascer. Era uma vida que não apenas a vida por si só, com as oportunidades que a vida vai nos oferecer para aquele ser que chega, mas sobretudo porque ali estava uma vida chegando para reiniciar toda uma jornada. Ou seja, a reencarnação é a maior expressão do amor divino para nós, para conosco. Por isso é tão importante que a gente converse, que a gente dialogue conosco mesmo, que nós estejamos mais próximos de nós, para que possamos, tratando conosco mesmo, tentar equacionar as nossas dificuldades interiores, as nossas dúvidas, as nossas inquietudes. E haverá um momento específico em que nós precisamos da ajuda de terceiros, é natural. Mas que nós não percamos esta visão de que Jesus tinha esse cuidado. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Ou seja, é preciso que nós estejamos atentos. Então, aqui é o Albert Björk, que é o nosso autor que fez essa peça maravilhosa. Nós nos socorremos de André Luiz, porque é uma referência para nós. Ele está nesta obra, que é nos domínios da mediunidade, ele nos traz, entre tantas definições de espiritismo, essa noite nós queremos homenagear a este ser humano brilhante. Estou vendo a imagem dele lá ao fundo, né? Ele traz para nós essa definição do espiritismo. O espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Aqui, nesta mensagem, através do mentor da obra, nós estamos sendo convocados a refletir sobre a importância da operosidade, de vencermos em nós aquilo que mais nos prende ao nosso passado, que é a inércia, que é a inação, que é o comodismo, aquilo que agora temos até uma expressão agradável, interessante, zona de conforto, que é um perigo. É um perigo essa zona de conforto. Tem uma historinha que eu trago sempre, vou repetir hoje, a do sapo. Uma pesquisa que foi feita numa grande universidade, jogaram o sapo dentro de uma panela de água quente fervendo, ele caiu e pulou. Saiu todo, chamuscado, mas ele saiu vivo. Aí pegaram o mesmo sapo, passaram um cremezinho nele, cerca de um mês depois, botaram aquela mesma panela, no mesmo fogão, as mesmas circunstâncias, só que a água estava geladinha.
e botaram o sapo lá, ele ficou igual o pinto no lixo, né? Assim ou não? E ali ele foi ficando, aquela aguinha, aí ligaram o fogão, a água começou a ficar morninha. O sapo, o que aconteceu com ele? Dormiu, relaxou, dormiu. A água foi esquentando, ferveu, o que aconteceu? Sapo cozido. Nós somos assim, nós somos vencidos por uma tristeza, por um momento de quietude existencial, e se a gente não cuida, nós chegamos a essa situação da depressão. Por isso é tão importante que nós estejamos sempre atentos, porque esses adversários que os temos, porque temos uma história muito longa, nós somos seres, somos viajores que já estivemos na Terra por inúmeras existências. A vida é uma só, as existências são inúmeras. E ao longo dessas indas e vindas, nós, infelizmente, estabelecemos relações muito cordiais, que nos sustentam, são os nossos amigos, mas, infelizmente, nós criamos, às vezes, inimizade. Eles nos espreitam no plano espiritual. E aí, sim, é com a nossa invigilância, através da nossa invigilância, é que nós somos colhidos pela depressão. Há um grande um jornalista de renome internacional, partiu recentemente, Ricardo Boechat. Ele trouxe um depoimento candente, importante para todos nós. Ele, um homem dinâmico, que nós habituamos a ver, admirar diariamente, né? Era um homem de uma cultura muito grande, um jornalista imparcial. De repente ele acorda, ele relatando, né? Ele começa a ter sintomas, a coisa se agrava e ele até sai. Lembra? Ele ficou ausente do ar durante muito tempo em tratamento. E essas situações não são tão inusitadas. E nós que trabalhamos na atividade médica diária, nós recolhemos esses exemplos à exaustão. Por quê? Porque nós não estamos atendendo aquilo que Jesus nos recomenda lá em Marcos 13, capítulo 13, versículo 33, vigiai e orai. Essa vigilância tem que ser permanente. E como é que nós ficamos vigiando? Atentos. Então, quando ele se refere aqui ao trabalho, é aquilo que provê o nosso lar, sim, é o trabalho que nos permite a ascensão social, edificar um patrimônio, mas ele não fala apenas desse trabalho material. Vamos observar juntos que ele fala de um trabalho construtivo e incessante na busca de uma edificação moral. Esta é a grande proposta de Jesus para nós. É que nós possamos sair dessa condição que ainda vivemos, né, de seres em evolução para seres evoluídos, porque para isso ele nos criou. Mateus capítulo 5, aquele capítulo belíssimo que fala das bem-aventuranças. No último versículo, 48, ele vai dizer assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Assim ele nos quer, trabalhando incessantemente a nós mesmos, interiormente, numa luta permanente, diária, porque essa construção não é fácil. Nós trazemos, como aprendemos também com André Luiz, também nas obras de André Luiz, o Missionários da Luz, ele nos fala, nós trazemos tendências, nós não herdamos a maldade, absolutamente. Deus nos cria sempre, né, para a perfeição, mas nós trazemos tendências, e muitas das vezes elas afloram na existência atual. Por isso é tão relevante ficarmos permanentemente... Olhar para... Ah, tá. Então, desculpa, agora vamos... Você vê que nós estamos tentando chegar num acordo aqui apenas com esse aparelho. Imagina a depressão, que é uma situação muito mais grave. Aí nós já demos um salto, trouxemos quem? A nossa querida Joana de Ângeles. Porque hoje nós temos, assim, este olhar sobre a depressão, ele já não está mais naquele universo unicamente acadêmico. Ele já vamos dizer, não está intramuros, como foi durante muitos séculos. Hoje, felizmente, a ciência conversa com a religiosidade. Esse é o grande prêmio que nós recebemos no mundo atual. Nós estamos superando estes preconceitos que a ciência convencional tinha com a religiosidade. E Jesus, na sua infinita misericórdia, nos oferece a oportunidade de termos uma doutrina que se constitui um facilitador para esta compreensão.
né? Porque quando Jesus nos oferece, aqui é o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, através da codificação de Kardec, ele pavimenta para nós um terreno para que nós possamos fazer o quê? Uma viagem e para que o trânsito aconteça naturalmente entre a ciência convencional e a ciência espírita. E elas estão num diálogo muito presente. E aí está, a nossa Joana de Ângeles, num trabalho assim que eu diria notável acerca no campo da psicologia, né? Com seus trabalhos assim contínuos, permanentes nessa área, levantando o véu. A depressão ela vai definir, é uma doença da alma. Então, cerca de, 2.400 anos depois, Joana de Ângeles ela está inteiramente de acordo com Hipócrates. Não poderia ser diferente, né? Ela acrescenta um dado que é relevante na minha maneira de pensar. Ela diz, a doença da alma de quem se sente culpado. E nós voltamos a Jesus em João capítulo 8, versículo 34. Aquele que comete o pecado se torna prisioneiro, refém do pecado. Então, aqueles erros que eventualmente nós cometemos no passado, eles afloram, né, através de uma cobrança, e nós nos vemos, então, reféns da culpa. Por isso é tão relevante que nós estejamos atentos com os nossos atos de hoje, embora seja um desafio lidar apenas e tão somente com o nosso aparelhinho aqui. Imagina lidar com a nossa consciência, com a nossa intelectualidade, com o nosso comportamento, mas, sobretudo, com as nossas emoções. Então, é realmente um grande desafio. E aí, o ser humano que carrega esse sentimento de culpa no inconsciente, ou seja, é preciso que nós visitemos no mundo maior. É uma obra de autoria de André Luiz e tem, evidentemente, a psicografia de Chico Xavier. Ele vai comparar de forma assim, absolutamente adequada o nosso cérebro como se for um castelo de 3 andares. Então, ele vai dizer que esse inconsciente é o porão da nossa casa, do nosso castelo. É onde ficam guardados aqueles entulhos. Antigamente, você tinha um porão, as casas convencionais, né? E o livro é bem antigo. Aí você tinha, no mesmo nível da rua, você tinha a casa propriamente dita, e os cômodos, a área de conforto, ficava na área superior. Então ele compara, e faz uma comparação muito, muito, muito belíssima, oportuna, ele dizendo que nós, seres humanos, o nosso cérebro é como se fosse um castelo de 3 andares, ou a morada de 3 andares. Embaixo o porão, que é o passado, são as lembranças, reminiscências, é o inconsciente. No presente, naquele local onde nós lidamos toda hora, é o consciente. E o local de conforto é o superconsciente, é onde nos preparamos para a elevação. Então ele vai dizer para nós, está lá no porão da nossa mente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Quando nós falamos aí sobre o cerne, é a causa, ou seja, então eu tenho aqui um paciente com 40 graus de febre, está tossindo muito, vou passar a Novalgina. Estou tratando o efeito. Eu tenho que fazer um exame, uma imagem, uma tomografia, uma ressonância, enfim, um raio-x, para verificar se ele tem algum problema no pulmão que justifique aquela tosse. Tem uma pneumonia, então eu vou ter que entrar com antibiótico. Eu tenho que tratar a causa. No caso da depressão, o que é habitual é nós tratarmos os efeitos. Nós temos uma visão muito científica da depressão. E a proposta nossa nessa noite é, respeitando a importância dos medicamentos, do trabalho científico habitual, acadêmico, mas inserindo aí no tratamento da depressão e, sobretudo, na prevenção da depressão, os recursos que Jesus nos oferece através dessa doutrina de amor e de esperança, que é a doutrina espírita. E aí ele continua a nos alertar. Milhares de pessoas registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. É aquela bengala que nós utilizamos, mas muito mais do que imaginamos. Eu tenho uma doença,
eu sou o coitadinho, as pessoas se apiedam de mim, eu não posso fazer isso, e eu acabo ficando naquela zona perigosa que é a zona de conforto. E a gente não imagina o quanto nós fazemos isso. Isso é mais comum do que imaginamos. E os pacientes, né, lá, sentem-se vazios e padecentes. Então, essas pessoas, elas se tornam pacientes dependentes da doença, como se a doença fosse para elas uma muleta. Evocam as enfermidades. O que é evocar? É chamar as enfermidades. Eles acabam sendo o quê? Atraindo para si, com as suas forças negativas, com seus pensamentos negativos, eles chamam as enfermidades a se exprimirem de novo. Quer dizer, então, a doença às vezes está se afastando, estamos obtendo uma cura e vem recrudescer. Então, nós estamos com aquele paciente que está numa fase de um quadro depressivo, né, ou um quadro de ansiedade, enfim, e aí ele descuida, não é verdade? Mas ele sente a necessidade da doença, infelizmente, ele já acostumou com ela, e aí eclode uma síndrome de pânico, que é uma situação mais grave, ou mesmo um caso de um surto, né? Então, essa doença se exprime de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as, olha só, a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Nós temos um autor de leitura necessária, chama-se Todorov, é um búlgaro, recentemente partiu, desencarnou. Ele tem uma obra belíssima, O Homem Desenraizado. Ele fala para nós sobre a vitimização social. Nós estamos vivendo hoje que é cômodo, é confortável estar na situação de vítima. E ele traz exemplos assim do dia a dia, exemplos corriqueiros. Estou atravessando a rua ali, desatento, com pressa, sem observar onde eu estou pisando, eu piso em falso, torço o meu tornozelo. Isso é culpa da prefeitura. Fizeram um calçamento ruim. O filho chega aos 30, 35 anos, é aquele próprio o canguru que nós falamos hoje, não é mesmo? Que fica dentro da comodidade familiar. Eu tenho problema com meus pais, que meus pais não me criaram, eu tenho um trauma da infância, e começam a buscar. Ou seja, transferindo uma responsabilidade que é nossa para terceiros. Essa história da vitimização. Muitos pacientes em quadro depressivo se encontram dentro desse VAR. Gostou do VAR? Aqui o VAR aqui. Perfeito. É o VAR da depressão. É aquele que gosta da depressão, se sente bem porque todos se apiedam dele. Ele acaba encostando pelo INSS. É assim, encostando pelo INSS. E aí, infelizmente, né? Aí damos um salto na história, porque nós estamos fazendo aqui uma pesquisa, perceberam? Nós trouxemos Hipócrates, passamos por Joana de Ângeles, falamos de André Luiz, século passado. Mas esse homem, Martin Stelling, foi presidente da Sociedade Americana de Psicologia, em Cíntia, foi presidente da Sociedade Americana de Psicologia. Ele tem um saber e um conhecimento, ele é respeitabilíssimo no mundo. Ele é diretor na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, de um trabalho de pesquisa sobre a felicidade. E ele fala para nós uma coisa muito importante acerca da depressão. Para ele, a depressão é um homem vamos dizer, com o gen da ciência, um homem que está voltado para essa pesquisa há mais de 40 anos. Depois dá um Google o nome dele para ver a dimensão desse Stelling. Ele diz, emoção positiva que, desligada do exercício do caráter, leva ao vazio, à inverdade e à depressão. Porque as palavras voam, mas o exemplo fica. Então ele está dizendo que nós não precisamos, nós temos que fugir exatamente disso, de não falarmos algo e fazermos o contrário. Ele está dizendo que a depressão é quando a pessoa ela imagina, ela idealiza, e ela não realiza, porque ela não se empenha para isso, ela não se envolve no trabalho de edificação desse novo ser, então ela se frustra e a depressão é o resultado desta frustração. Aí sim, estou trazendo agora um dos maiores ensaístas, esse é vivo, como o Seligman também é. Nós estamos dentro da contemporaneidade. Nós viemos da Idade Média, 4.000 anos antes de Cristo, até 476, que foi a queda do Império Romano, passamos pela Idade Média, chegamos à Idade Contemporânea a partir de 1789. Nós estamos dentro desse momento atual, por isso que é um novo olhar sobre a depressão. Quem é esse estudioso? Ele é um francês, um homem de grande conhecimento na área
sobretudo, ele é um filósofo, um ensaísta, um estudioso do comportamento humano. Tem essa obra aí, importantíssima, A Euforia Perpétua. É o Pascal Bruckner. Ele vai nos dizer: a depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a qualquer preço. Não é? E é interessante porque a abordagem dele, quando você invade o conteúdo da obra dele, ele vai questionar que hoje ser feliz é uma obrigação. Se você não é feliz, a pessoa que não é feliz, ela se sente excluída do ambiente. Então ela começa a criar frustrações e ir caminhando nessa direção. Porque até o século, segundo a análise dele, até o século XVIII, a felicidade era uma conquista. Hoje é um dever, na visão dele. E assim a gente vive nesse círculo vicioso. A doutrina espírita nos convida a um círculo virtuoso de transformação, de nos libertarmos dessas amarras do passado para a construção de um novo ser, para que façamos nascer em nós um novo ser, evidentemente com um novo perfil, porque a neurociência comprova isso. A neurociência está aí hoje, né? É preciso que a gente também busque autores como Norman Doidge, que fala para nós, né, a transformação, o cérebro que se transforma. Ele mostra através de um trabalho assim, incansável, um trabalho de pesquisa, de garimpagem, de vários estudos. Ele vai dizer para nós: o cérebro ele passa por um processo de transformação permanente. Nós tínhamos uma ideia equivocada, quando eu estudei, né, quase meio século atrás, de que as células nervosas não se multiplicavam. André Luiz ele revoluciona, quando em 1957, no livro Evolução em Dois Mundos, ele contesta isso e diz que as células do sistema nervoso são como animáculos que se multiplicam. E hoje, ou seja, na década de 90, 40 anos depois, a tese de André Luiz se mostra vitoriosa. O cérebro triuno, que ele fala desse cérebro triuno, também nesse livro que eu falei No Mundo Maior, na década de 40, 1980, um grande estudioso inglês também vai comprovar isso através da ciência convencional. Então a doutrina espírita é, na verdade, um grande farol para nós. Ela abre a nossa visão, ela nos favorece a compreender a realidade do mundo no qual nós estamos inseridos. E esse exemplo eu trago comigo, aquele exemplozinho que eu trago debaixo do braço, porque ele é tão simples, ele é do dia a dia. Ele está narrado numa obra Obreiro da Vida Eterna, também do André Luiz. A noite hoje é de homenagem ao André Luiz. Estudou profundamente o comportamento humano, e ele nos presta uma grande ajuda, porque ele nos mostra a realidade no plano espiritual. Então ele diz o seguinte: vamos nos preparar, porque nós não vamos encontrar um mundo diferente, não. É um mundo tão intenso como esse aqui. Então nós temos que chegar lá numa condição, chegarmos melhores do plano espiritual. Ele traz uma história, está no plano espiritual, está lá fazendo aquele trabalho de ajuda, equipes de socorro, e vê uma senhorinha, ele vê uma mulher jovem, mas num desespero absoluto no plano espiritual, num estado de sofrimento muito grande. E ele pergunta ao mentor: mas quem é essa mulher? Esse exemplo eu já trouxe em outros estudos e vou trazê-lo futuramente, porque ele cabe para nós. Esta mulher, jovem ainda, começou a ter pequenas rusgas com o marido, aquelas dissensões do lar, né? Pela cólera e intemperança mental, criou uma ideia fixa, de libertar-se do corpo de qualquer maneira. E tanto pediu a morte, entre a mágoa e a irritação, que veio a desencarnar. Acredite. Tinha uma propaganda do bronquite, não sei se você lembra antigamente, ela veio desencarnar de um estado gripal. Complicou, teve uma pneumonia, baixa de imunidade, enfim. Porque ela ficou refém de quê? Da cólera, da ideia fixa e da mágoa. São sentimentos menores. O que a ciência convencional busca estudar hoje? Não é mais o lado negativo da depressão, das doenças em geral. Elas buscam estudar maneiras de nós não chegarmos a estas doenças. A Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tem uma pesquisa
rigorosíssima e com resultados para nós assim alvissareiros. As pessoas que se dedicam à generosidade, a ajudar, a ser solidárias, pessoas que têm o altruísmo como conduta, como regra de vida, são pessoas que caminham com menor intensidade para a depressão. Então, ser altruísta, o que é altruísta? É pensar no outro, é você fazer o olho do outro brilhar. É sentir-se bem com o outro que foi atendido, ajudado, que segue a mensagem de Jesus no capítulo 20 de Mateus, no versículo 28, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, na verdade, essa proposta de Jesus, ela cabe perfeitamente, porque nós estamos nos tornando pessoas muito egoístas e muito vaidosas. Então, nós ficamos reféns, prisioneiros da vaidade e do egoísmo, que são dois péssimos companheiros. E ela aqui ficou refém da mágoa e da intemperança. E, com isso, ela acabou caminhando para um suicídio indireto. E como o suicídio indireto se encontrava no plano espiritual, num quadro de dor e sofrimento. Tudo isso é para nos alertar que, muitas das vezes, nós nos deixamos prender aí por questões pequenas, questiúnculas, nós ficamos aí acabando nos rendendo aí às situações dessa natureza, a gente precisa superar isso. Aí sim, nós temos aí, nós vamos fazer um estudo, e não vamos falar de Leon Denis, quando nada, é um despautério. Nós temos que lembrar do grande teólogo da doutrina espírita após Allan Kardec, Leon Denis. Nessa obra, que é primorosa, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai nos dizer, a vontade é a maior das potências. Então, ele vai nos trazer uma assertiva, é que quando Paulo fala aos filipenses, lembra, tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha essa frase do Paulo. Quem mais tem autoridade para falar essa frase do que Paulo? Um homem que sai de Saulo e torna-se Paulo. E que constitui, 2000 anos depois, o grande ideal de todos nós, o grande ideal de transformação. Foi até lendo uma autora que eu recomendo, ela é brasileira, é professora da Universidade Americana, e ela fala exatamente isso, que esse processo de transformação do Paulo foi possível porque o cérebro tem essa capacidade adaptativa, essa flexibilidade, isso que hoje a neurociência já descobriu. Então, ele vai dizer, a vontade de viver, a vontade positiva, cultivando pensamentos nobres, edificantes, de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Então, se nós nos sintonizarmos com bons pensamentos, nós haveremos de recolher o quê? A companhia de bons espíritos. E isso nossos avós ensinaram. Diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Se nós estivermos na companhia de bons pensamentos, de boas atitudes, de bons projetos, enfim, nós vamos amealhar mais vida, nós vamos ter recursos vitais. E aqui, uma poesia, uma homenagem aqui ao nosso Antero de Quental, que fez a tradução do autor alemão. Eu, como não sei falar esse nome, Frederic Rucker, eu trago o Antero de Quental que eu consigo passar para vocês. Olha o que ele vai dizer para nós. É linda, porque o poeta é aquele que tem a sensibilidade além do habitual. É uma sensibilidade que transcende. Então ele diz, a casa do coração. O coração tem 2 quartos. Moram ali sem se ver. Num a dor, no outro o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer. Cautela. Canta e ri, mas devagar. Não vá a dor acordar. É o que fazemos. Nós nos inebriamos com alegria. Nós nos deixamos envolver pelo êxito. Nós não temos esse controle, nós ainda não dispomos de um limite para que nós possamos ter uma vida equilibrada, harmônica, que é o desejo de todos nós. Todos que viemos aqui fomos movidos por esse sentimento de nos harmonizarmos conosco mesmo. E aí eu trago uma nova homenagem
a Joana de Ângeles, em parceria com Francisco Cândido, ou com o Divaldo Franco, no livro que se chama Refletindo a Alma, que é um mix de vários psicólogos que analisam o texto de Joana de Ângeles. Ela fala para nós. Aí, quando nós estamos falando sobre depressão, um novo olhar, isso tudo tem que ter início, meio e fim. Nós não podemos nos perder no estudo, nós temos que ter esse roteiro. E aí o final, olhar a depressão por uma perspectiva analítica e espírita é possibilitar ao depressivo a cura da alma, ou seja, tratar a doença na origem, é ajudá-lo a compreender que não se compra em farmácias a solução do seu sofrimento e da sua angústia, e sim que esse é o momento de experienciar a vida. Nesta obra que eu mencionei hoje, Os Domínios da Mediunidade, há um momento em que o mentor fala: a dor é o Ministério da Justiça. Achei interessante, porque de fato é isso mesmo, a dor sempre vem para nos despertar, para nos acordar, para nos trazer uma oportunidade de superação. E, finalizando, nós vamos agora, eu tenho um problema com fulano, tenho problema com ciclano, a minha depressão é por isso, porque nós estamos sempre transferindo os nossos problemas. Nós temos que encontrar alguém que é o culpado. Não é? Porque nariz e desculpa todo mundo tem. Não é verdade? Aí o nosso querido Chico, trazendo lá uma obra de Emmanuel, também não podíamos deixar de trazer Emmanuel, um livro fininho, para espírita preguiçoso ler, fininho. Aí ele vai dizer: agradece assim o lugar em que te situas. A gente acha que é todo lugar errado, nasci na família errada, lê do engano. O acaso não existe. Ele vai dizer: corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo, dificuldade constante, ele vai definir como oportunidades que se renovam. O grande Einstein dizia: no cerne da dificuldade reside a oportunidade. É quando nós estamos no momento mais crítico que nós encontramos a solução. E ele finaliza: a existência terrestre é um bom combate. Então, essa noite, queria agradecer à espiritualidade amiga pela inspiração, a sua vibração que nos sustentou, e agradecer, sobretudo, a essa pleiade de irmãos que, deixando a Terra, partem para o plano espiritual, mas se mantêm ligados a nós, porque são, na verdade, os nossos grandes e eternos amores. São os espíritos de luz que estão permanentemente conosco. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos.